Olá pessoal, tudo bem? Então, essa semana nós vamos começar com um outro assunto agora, que é o assunto de taxas equivalentes em juros compostos. Gente, pensando inicialmente aqui, tá, fazendo um comparativo, tá, com o conteúdo anterior, nós tínhamos antes as taxas proporcionais em juros simples. As taxas, tá, proporcionais em juros simples têm esse nome porque elas são proporcionais no juro simples. No juro composto, elas não são proporcionais. Então, a gente chama essas taxas de equivalentes. Por quê, gente? Porque, de acordo com o conceito, tá, duas ou mais taxas são ditas equivalentes, isso é, elas se equivalem, elas são iguais, tá, no regime de capitalização composta. Quando ao serem aplicadas sobre um mesmo capital durante um mesmo período de tempo, tá? Então, é o mesmo capital, o mesmo período de tempo, produzem o mesmo montante, tá, gente? Então, são duas taxas equivalentes, tá? Então, eu vou ter uma taxa mensal que é equivalente a uma taxa anual, certo? Quando as duas forem colocadas sobre o mesmo capital, sobre o mesmo período de tempo, certo, gente? Então, eu posso botar uma taxa mensal sobre um determinado capital para render, por exemplo, 8 meses e vai render um montante, e eu posso pegar uma taxa anual sobre o mesmo capital e vai render durante o mesmo tempo, 8 meses, por exemplo, e eu vou ter o mesmo montante, tá? Bom, então é o seguinte, para fazer o cálculo, nós vamos utilizar então, tá, essa fórmula aqui, tá, gente? Essa fórmula aqui, ela não é complicada, é uma fórmula bem simples, tá? Só que tem um macetezinho na hora de usar ela que eu vou explicar para vocês, tá? Então, essa aqui, a IE é a taxa equivalente, tá? É igual a 1 mais a taxa, tá? Que é a taxa de juro conhecida ou a taxa de juro informada pelo problema, tá? Dividido por, fecha parênteses, elevado a N0 sobre NI, tá? Isso aqui é um expoente, tá, gente? E o resultado dessa divisão aqui é que vai ser o expoente desses parênteses aqui, tá certo? Menos 1, tudo isso multiplicado por 100, tá? Então é o seguinte, ó, N0, tá, é o prazo da taxa procurada, tá? Dividido por NI, que é o prazo da taxa conhecida, informada, tá, gente? Mas, gente, não se preocupem, não se apavorem, isso aqui é uma coisa bem simples, tá? Então, vamos lá. Exemplo 1. Calcular a taxa equivalente de 2% ao mês em um ano, tá? Então, é o seguinte, gente, qual é a ideia? Eu quero calcular a taxa 2% ao mês em taxa ao ano, gente, certo? Então, como é que nós vamos fazer essa transformação agora no juro composto? Ela não é proporcional que nem no juro simples, certo? Então, não dá mais para multiplicar ou dividir, tá? Que nem nós fazíamos com prazo. Agora não é mais possível, tá? Então, agora, para aplicar essa taxa aqui, primeiro nós vamos destacar os dados, tá? E, então, é o quê? A taxa que está sendo procurada. A taxa informada é o quê? 2% ao mês, certo? Então, tá aqui, 2% e a dividido por 100 tá 0,02, tá? N0, gente. N0 são 12 meses, tá? Porque eu estou pedindo em ano, certo? E o NI é o quê? É mês. Ó, aqui ele está me pedindo ao mês. Mas, gente, para nós fazermos essa conta, nós vamos ter que... Existe um macete aqui que eu coloquei aqui em vermelho, tá? Que é, para tornar o cálculo mais fácil, a gente sempre transforma tanto o N0 quanto o NI em dias. Tá, gente? Então percebam que aqui o N0 é um ano, tá? O ano comercial não são 360 dias? São 360 dias, porque às vezes a gente não vai saber se a gente vai botar 12 meses, ou um mês, ou... Não, o pessoal sempre se confunde com isso. Então, qual é o período de um ano? Um ano é o que eu quero saber. N0 é o prazo da taxa que eu quero saber. Ele diz aqui, é um ano, né? Então, um ano não são 360 dias, o ano comercial, que a gente trabalha na matemática financeira, sim, é 360 dias. E o NI não é ao mês? Ao mês não são 30 dias o mês comercial? É. Então, NI é o prazo de um mês, que é o prazo da taxa que eu estou informando. E aqui o N0 é o prazo que eu quero saber, tá? O prazo da taxa que eu quero saber, que é 360 dias. Jogando na fórmula, a gente substitui o I pelo 0,02, que é a taxa que está informada, e o N0 é o quê? O N0 é o prazo da taxa que eu quero saber, que é transformar de 2% ao mês para ano. Então, o N0 é 360 dias. Dividido pelo quê? Pelo NI.
O NI é 2% ao mês. Opa, o mês não são 30 dias? São 30 dias, então eu jogo aqui no NI 30 dias. 360 dividido por 30 dá 12. Então eu faço 1 mais 0,2, 1,02, elevado a 12 dá 1,2682, menos 1, 0,2682, multiplicado por 100, 26,82% ao ano. O que significa? Que uma taxa em juro composto de 2% ao mês é equivalente a uma taxa de 26,82% ao ano. Certo, gente? Então, essa é a taxa equivalente. Vamos dar uma olhada no segundo exemplo, tá? Calcular a taxa equivalente de 15% ao mês em 45 dias. Opa, como assim 45 dias? Vamos lá. Primeira coisa, 15% ao mês. Opa, aqui o mês não é, o NI não é 30 dias? Um mês aqui não é 30 dias? Vamos transformar tudo para dia sempre, né? Então o NI eu já sei que é 30 dias. Em 45 dias, bom, aqui como já está em dias, eu já só simplesmente coloco aqui 45 dias, que é o prazo da taxa que eu quero informar. E vamos colocar lá. Então, vamos substituir aqui o 15 por 0, dividido por 100 dá 0,15. Jogo aqui no lugar do I na fórmula. Dá 1 mais 0,15. Elevado ao N0 dividido pelo N0. É o 45 dias, certo? É o prazo da taxa que eu quero encontrar, certo? 45 dias dividido por 30, que é o NI. Ó, os 30 vem daqui, ó, 30 dias que tem um mês, certo? Você transforma tudo em dias, tá? 45 por 30 dá 1,5. 1 mais 0,15, 1,15. 1,15 dividido 1,15 elevado a 1,5, eu tenho 1,2332. Menos 1, 0,2332, multiplicado por 100, 23,32% ao período, que é de 45 dias, certo, gente? Então, uma taxa de 15% ao mês em 45 dias, que é aproximadamente um mês e meio, tá? Tá? Então, nós temos uma taxa de 23,32% ao período, que é 45 dias, tá? Vamos agora ver o último exemplo aqui, que é a taxa, calcular a taxa equivalente de porcento ao ano, por exemplo, para um mês. Isso é, para trazer de porcento ao ano para porcento ao mês. Então, vamos lá. 20% é a taxa que eu sei, 20 dividido por 100 dá 0,2. Um mês, tá? Um mês, tá? Aqui é o N0, tá? Aqui é o prazo da taxa que eu quero encontrar. Aqui é da informada, né? Então, e aqui o do que eu quero encontrar. O N0, um mês não é 30 dias? É, então aqui eu sei que o N0 já dá 30 dias. E aqui, 20% ao ano. Ano, quantos dias são um ano? Não são 360 dias no ano comercial? São. Então, o NI é 360 dias comercial. Vamos fazer o raciocínio inverso? Da mesma forma. Então, aqui, 20% ao ano. Aqui é o quê? O prazo, o NI é o prazo da taxa informada, certo? Qual é a taxa informada? 20% ao ano. Ano são 360 dias, então o NI é 360 dias. Quero transformar para mês. Qual é o N0? Que é N0, né? O N0 é um mês. Um mês são quantos dias? 30 dias o mês comercial. Então, temos aqui N0 igual a 30 dias. Então, aí a gente joga na fórmula. O I é a taxa informada, 0,2, né? Sempre dividir por 100, né, gente? E aqui, N0 é o 30 dias, dividido por 360. Ah, professor, mas vai dar um número menor que 1. Não tem problema, gente. Pode ser um número menor que 1. Aqui, inclusive, dá um número bem menor que 1. Dá 0,0833. Usando 4 casas aqui depois da vírgula, tá? Não tem problema. Vocês vão pegar a calculadora, vão fazer 1 mais 0,2, 1,2, elevado a 30 dividido por 360, que dá 0,0833. Então, é 1,2 elevado a 0,0833, vai ser 1,0153. Menos 1, 0,0153, vezes 100, 1,53% ao mês. Então, 20% ao ano, equivalente em juros compostos a uma taxa de 1,53% ao mês. E, gente, isso aqui não é difícil, mas são exercícios que precisam de atenção. E aquela velha história. A gente precisa de repetição, tá? Para poder fixar bem o conteúdo. Então, eu vou passar uns exercícios para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês entrem em contato comigo via e-mail. Sempre lembrando, tá, gente?
Eu boto lá em maiúsculo, mas é para destacar, não é para xingar ninguém, tá? Que assim, ó, para destacar bem, ó, preciso que vocês coloquem lá o nome de vocês, a turma, a disciplina, tá? Porque às vezes o pessoal coloca só o nome, mas eu dou mais de uma disciplina para a turma, daí às vezes eu respondo a atividade errada, porque eu acho que é uma disciplina e é outra, tá? Então, nome, turma, disciplina, qual é a atividade que vocês estão fazendo e qual é a questão da atividade que vocês estão com dúvida, tá, gente? Vocês entrem em contato comigo, pode mandar um e-mail lá, eu respondo sempre que possível, tá? Aí podem pedir, perguntar se vocês quiserem, pode pedir explicação, tá? Complementar, mas eu acredito que com esse videozinho aqui já vai estar de bom tamanho, vocês já vão conseguir fazer o cálculo das taxas equivalentes em juros compostos, tá certo? Qualquer coisa, entre em contato, não esquecendo de fazer essas identificações que eu pedi e até mais. Um abraço!